Olá, meu nome é Edmundo Aschenberg, eu sou responsável pela área tributária do escritório Aschenberg Lobato e Abreu. Eu gostaria hoje de dar um destaque a essa discussão que está sempre noticiada sobre o chamado DIFAL do ICMS. DIFAL é diferencial de alíquota ou diferença de alíquotas. Explicando rapidamente, nas operações interestaduais, ou seja, vendas feitas de um estado para o outro, que o contribuinte está em um estado e o destinatário, o adquirente, está em outro, é cobrado um imposto com uma alíquota chamada interestadual, que é devido ao estado de origem, e é cobrado o chamado diferencial de alíquota, a diferença entre a alíquota interna do estado de destino dessa mercadoria e esta alíquota interestadual. E esse diferencial de alíquota é devido ao estado de destino. Na origem, esse diferencial de alíquota nas vendas interestaduais a consumidores finais não contribuintes, que certamente não teriam condições de eles próprios promoverem o recolhimento desse diferencial, essa operação estava sujeita não à incidência do diferencial, mas à tributação com uma alíquota interna. Isso vigorando desde 88 até a emenda constitucional 87 de 2015, que justamente pelo volume de operações interestaduais com não contribuintes, vendas pela internet, basicamente, mas qualquer forma de venda não presencial se tornaram muito comuns. Então, por conta desse volume, os estados de destino, essas vendas interestaduais a não contribuintes, a consumidores finais, estavam sendo bastante prejudicados. E aí se passou a prever, então, que o contribuinte, empresa, que fizesse a venda interestadual a um consumidor final, recolhesse não só o ICMS ao seu estado de origem, mas aí calculado pela alíquota interestadual, mas também ele ficasse responsável por recolher o diferencial de alíquota, o chamado DIFAL, ao estado de destino. Bom, essa alteração do regime de recolhimento do diferencial de alíquota, do regime de tributação das operações interestaduais, foi submetida a exame pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu em início de 2021 pela exigência, necessidade de uma lei complementar, uma norma geral nacional que regulasse o ICMS, regulasse essas incidências, essas cobranças de diferenciais de alíquotas, inclusive nessas operações interestaduais envolvendo não contribuintes. Mas o Supremo ressalvou que essa decisão dele, que estabeleceu a exigência de lei complementar, só produziria efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, até lá, caberia ao Congresso aprovar uma lei complementar regulando a matéria. E esta lei complementar justamente foi aprovada pelo Congresso, mas só foi publicada, sancionada, no início agora de janeiro de 2022. E aí é que iniciou a discussão, a saber se esta nova lei complementar estaria ou não sujeita a produzir efeitos apenas após os prazos de anterioridade tributária, ou seja, aquela ideia de não surpresa ao contribuinte aprovado, uma lei que institui aumento um tributo. Me parece que DIFAL é realmente uma nova incidência, ela só poderia produzir efeitos 90 dias após a sua instituição e a partir do exercício subsequente à sua instituição. Então, há algumas exceções, mas não se aplicam no caso do ICMS. Essa lei complementar 190 de 2022, a bem na verdade, deveria respeitar a noventena, e ela é expressa nesse sentido, que ela só produziria efeitos a partir de 90 dias da sua publicação, porque exigindo o respeito à anterioridade nonagesimal, que por sua vez também se reporta a exigência de uma anterioridade anual. E é isso que está, de certa forma, em grande debate agora, com liminares sendo noticiadas em vários estados, sendo concedidas a contribuintes para que deixem de se submeter durante o prazo, seja da noventena, seja outras decisões colocando a questão da anterioridade anual, deixem de se submeter até que transpassem esses períodos à exigência do DIFAL nessas operações interestaduais a não contribuintes. O que é uma causa de preocupação é que o ICMS é um tributo que, por sua natureza, o seu encargo repercute no preço. Ou seja, se este DIFAL ele é recolhido pelo contribuinte, diria mais, se esse DIFAL mesmo seja depositado em juízo pelo contribuinte, mas é destacado na nota e integra o preço exigido do consumidor final, só seria possível a restituição desse imposto pago
em princípio indevidamente, durante o período da noventena e durante a anterioridade, se houver a autorização deste consumidor final, a autorização de quem suportou o encargo, ou se houver, de alguma forma, que é bastante complexa e improvável a demonstração, de que de algum modo esse DIFAL não integrou o preço, não foi considerado na fixação do preço da mercadoria vendida. Então, essas discussões envolvendo ICMS e DIFAL têm ou dão um relevo fundamental às liminares, porque se for concedida a liminar, aí o DIFAL realmente não for exigido nem for repercutido no preço, consequentemente, houver uma emissão da nota sem o destaque desse diferencial de alíquota, aí me parece plausível a ideia de que isso não poderá ser questionado. Agora, mesmo que a empresa entre em juízo e pague, depois ela não vai poder, em princípio, sem provar que tem autorização do destinatário, buscar a restituição. Da mesma forma, mesmo que seja depositado em juízo, e há diversas decisões nesse sentido, o depósito não elide a obrigatoriedade de comprovar que há, de alguma forma, ou a autorização do terceiro destinatário do encargo a buscar essa repetição, ou a prova do não repasse, né, que em termos de ICMS realmente é excepcional. Então é um tema realmente complicado, complexo, com diversas nuances, inclusive processuais, e o escritório Reichenberg, Lobato e Abreu sempre à disposição para prestar mais esclarecimentos sobre o tema.